Olá, eu sou Pio Carvalho, é uma honra, é uma alegria poder estar falando com você. Nós estamos disponibilizando para você uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus. Nós queremos entregar um pão sagrado a você. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre você, edifique você, construa você pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Receba esse pão sagrado e seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Sua voz e declare: em ti estou seguro, pois me guarda, e nunca temerei nenhum mal. Sempre, sempre, sempre me ouvi. Sempre, sempre, sempre me ouvi. Meus olhos
Eu quero compartilhar uma palavra com você, o seu coração, e quero usar como título, como tema, o mais importante. O mais importante. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele nasceu na cidade de Belém. E ele foi criado, ele cresceu na cidade de Nazaré. Por isso, muitas vezes, você encontra na própria Bíblia Sagrada um texto dizendo Jesus o Nazareno, porque ele nasceu em Nazaré. Se ele tivesse nascido em Curitiba, seria o curitibano, né? Mas ele cresceu lá em Nazaré. Quando ele iniciou o seu ministério terreno, ele mudou para a cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum fica à beira do mar da Galileia. Ele comprou uma casa e, segundo os historiadores, uma casa ampla, confortável, na beira-mar. E ele então passou a viver em Cafarnaum. É claro que não era muito frequente ele estar ali em Cafarnaum. Cafarnaum fica a uma distância de 130, 140 quilômetros de Jerusalém. Se Jesus fosse caminhando sem parar, de Jerusalém, aliás, de Cafarnaum para Jerusalém, ele gastaria mais ou menos umas 40 horas caminhando. Mas naqueles dias eles não caminhavam à noite, era perigoso, eles caminhavam somente durante o dia. E Jesus ia com seus discípulos e sempre por onde ele passava, grande multidão, muitas pessoas vinham até Jesus para ele abençoá-las, para ele curá-las, para ele, enfim, dar uma palavra de consolo aos seus corações. É provável que quando Jesus saía de Cafarnaum para ir até Jerusalém, ele levava mais ou menos uns 40 dias de viagem. E depois mais uns 40 dias para voltar para Cafarnaum. Então isso significa que não era frequente, era raras vezes que ele estava lá em Cafarnaum. Todas as vezes que ele vinha para a sua casa em Cafarnaum, as pessoas diziam: olha, Jesus está na cidade, ele está lá na sua casa, ele chegou. E aí então um grande alvoroço acontecia, pois muita gente o procurava ali. No Evangelho, segundo Marcos, nós encontramos a narrativa sobre um desses dias que Jesus Cristo estava na sua casa. Marcos capítulo 2, de 1 a 5, o texto bíblico, o texto sagrado diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava, ele ensinava a palavra de Deus. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca, aquela esteira em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus Cristo disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Filho, os seus pecados estão perdoados. Amados, esse texto, ele é bastante complexo, quase mesmo enigmático. Embora o quadro descrito seja muito claro, muito fácil de imaginar a cena, nós temos nessa narrativa conteúdos, temos mensagens aqui profundas, extraordinárias. Veja comigo, um paralítico sendo carregado em uma esteira, em uma maca, por 4 homens. Esses homens se esforçaram muito para fazer esse paralítico chegar até a presença de Cristo Jesus, pois havia uma multidão cercando Jesus, impedindo qualquer pessoa que se aproximasse dele. É bem provável que Jesus Cristo estava sentado na varanda da sua casa. Imagina a rua, um muro, um portão. Então entrava por aquele portão, dava num pátio e depois tinha ali a casa com uma varanda. Você sabe que naqueles dias eles usavam muito esse tipo de cobertura, feito de palha ou feito de barro, porque eles colocavam ali os grãos para secar. E provavelmente eles subiram nesse eirado, nessa varanda, e eles abriram ali
aquele teto e baixaram aquele homem até a presença de Cristo Jesus. O versículo 4 diz assim: não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava aí, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Você pode imaginar essa cena? Esses 4 homens levaram o paralítico até lá em cima, abriram um buraco no teto da varanda da casa de Jesus, baixaram o homem, o paralítico, e quando enfiam o paralítico deitado na esteira, quando ele é finalmente posicionado na presença de Jesus, Jesus Cristo logo olha para os olhos daquele paralítico e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. Nós temos aqui, como eu disse, algumas lições riquíssimas, importantíssimas. A primeira lição que eu quero compartilhar com você, que eu quero destacar, é que Jesus nos dá, em primeiro lugar, o que é mais importante. Então, esse é meu primeiro ponto, o mais importante. Quantos de vocês sabem que nós não sabemos pedir o que convém? Quantos de vocês sabem que aquilo que nós atribuímos como necessário para nós, não necessariamente Deus vê da mesma forma? Olha o que diz a Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, não sabemos como pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que as coisas mais importantes que temos em nossas vidas, coisas que recebemos da parte de Deus, Ele nos deu sem nós pedirmos. Muitas vezes pedimos o que queremos e não o que de fato precisamos. Essa é uma das lições que nós aprendemos aqui. Jesus Cristo dá a esse homem paralítico o que ele não veio buscar. Esse paralítico queria ser restaurado, curado do seu físico. Ele queria a saúde do seu corpo físico. Mas Jesus Cristo perdoa os seus pecados. Aleluia! Graças a Deus. E por que Jesus Cristo fez isso? Pergunta para mim, por quê? Porque Jesus, por que foi que Ele deu o perdão? Por que Jesus deu a purificação dos pecados antes da cura física? Porque, como nós já vimos, Jesus está demonstrando que nós não sabemos qual é a nossa real necessidade. Jesus trata a causa do problema e não a consequência do problema. É como se Jesus Cristo dissesse: o teu problema não é o teu problema. O teu problema é o que causou isto que você chama de problema. O nosso problema não é a economia, o nosso problema não é o nosso trabalho, o nosso problema não é a nossa igreja, o nosso problema não é o que nós achamos que é, o nosso problema não é que a gasolina subiu. Se a gasolina baixar para 50 centavos, é esta a solução? Isso vai resolver? Percebe que nós dificilmente conseguimos fazer um diagnóstico preciso, exato, aquilo que precisamos? Em Isaías 59 diz qual é de fato o nosso problema. Os versículos 1 e 2, o profeta diz assim: vejam, o braço do Senhor Deus não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades, falando da humanidade, mas a maldade da humanidade separa a humanidade de Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. É isso que o texto está dizendo. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto. Aqui está o real problema da humanidade: a separação de Deus. E o que separa o homem de Deus? Os pecados. E sem comunhão com Deus, não existe vida feliz, não existe vida abundante. Sem comunhão com Deus, o homem tem um vazio dentro de si mesmo. O real problema do ser humano chama-se
pecado. E é através do pecado que a morte, que a doença, que o egoísmo, que a angústia, que a dor, que a corrupção, que a violência entrou no mundo. Foi por causa do pecado de Adão que a miséria entrou no mundo. Muitas pessoas dizem: pastor, se Deus é tão bom assim, por que tem uma criancinha com câncer lá no hospital? Não. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com o pecado do homem. Isso tem a ver com a escolha equivocada, errada do homem. A humanidade tem procurado preencher o vazio com tantas coisas, como nós vimos aqui o Silmar falar. Com drogas, com pornografia, com bebedice, com fama, com dinheiro, com posição. Se nós liberássemos a maconha, aí sim estaria resolvido o problema. Terrível fake news. Imagina. Mas a real causa da dor, da angústia, é a separação do homem de Deus. Jesus Cristo está nos ensinando aqui que naturalmente focamos as circunstâncias ao invés de focarmos a causa do problema. Aquele paralítico queria ser curado fisicamente, e Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus estava tratando o âmago, a essência do problema daquele homem. Naturalmente achamos que bênçãos são coisas. Mas Jesus Cristo primeiramente nos dá o que é essencial, e depois vem o secundário. O essencial é o espiritual, e depois o material. O essencial é o perdão do nosso pecado, e depois a cura do nosso físico. Aleluia. Vejamos mais uma vez a história desse paralítico. Quando Jesus perdoa os pecados dele, eu paro para pensar o que foi que aconteceu, o que foi que causou na vida daquele homem, naquele instante, naquele segundo. Neste exato momento, quando Jesus Cristo chama ele de filho e diz: os teus pecados estão perdoados, todo o peso de culpa, todo o peso de condenação que esse paralítico carregou por toda a sua vida, toda aquela tristeza, toda aquela opressão, toda aquela carga, todo aquele sentimento, o que eu preciso fazer para agradar a Deus, toda aquela preocupação, tudo aquilo, aquele peso, aquele fardo, instantaneamente desapareceu. Foi embora. Instantaneamente uma grande alegria encheu o coração daquele homem, da alma daquele homem, da existência daquele homem, e pela primeira vez em toda a sua vida, ele sentiu paz, ele sentiu alegria, pela primeira vez ele sentiu vontade de viver. É impressionante. É impressionante. É o perdão dos nossos pecados que nos dá a real razão de vivermos. Ele recebe cura lá dentro do seu ser. Dá até a impressão de que, se ele pudesse ir embora, mesmo sem ser curado fisicamente, ele iria. Ele iria feliz, pleno, pois ele entendeu o que é mais importante na vida. É ter os pecados perdoados, voltar a ter comunhão com Deus, é ser chamado filho de Deus, filha de Deus, amados de Deus. Aleluia! Com este gesto, Jesus Cristo está dizendo para mim e para você o que realmente conta, o que realmente importa é o perdão, é a justificação, é a remoção do pecado. E as outras coisas materiais devem vir em segundo plano. Depois da salvação, as outras coisas são acrescentadas, diz a Bíblia Sagrada. Aleluia. Agora está ali deitado em uma maca, um homem feliz, um homem alegre, um homem satisfeito, com um brilho no rosto, com um brilho nos olhos, um sorriso na face. Embora ele continuasse paralítico, a paralisia já não mais ocupava o topo da lista de prioridades da vida daquele homem. Aquilo que antes importava, agora ele desprezava.
Aquilo que antes o preocupava, agora já não mais preocupa mais. E o que me parece é que se ele pudesse falar aos homens que havia trazido ali, ele diria: ei João, ei Pedro, ei Joaquim, ei Manuel. Não sei se eles eram portugueses, né? Manuel, Joaquim. Ei amigos, me tirem daqui, me levem para casa. Não, mas você ainda está paralítico. Não, vocês não entenderam. Ele me deu o que é mais importante. Ele me deu perdão, o perdão dos meus pecados. Agora eu tenho paz com Deus. Agora eu tenho razão de viver. Agora eu sei porque eu respiro. Pois eu tenho mais do que eu poderia imaginar. Estou muito feliz, esfuziante, estou completo. Agora eu tenho paz com Deus, agora eu sou um filho amado de Deus. E agora eu quero compartilhar uma segunda lição que eu tiro dessa história aqui. A segunda lição que Jesus nos ensina é sobre as demais coisas. Este é o meu segundo ponto, as demais coisas. Em Mateus capítulo 6, 33, o próprio Senhor Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Veja que existe uma ordem aqui, uma organização de prioridades. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça divina, a paz com Deus, o perdão dos pecados. E as outras coisas vêm nos vagões de trás. O mais importante na vida é uma pessoa é ser declarada perdoada, justificada. A declaração de Deus de que somos justos, fomos justificados pela obra de Cristo Jesus, isso é o mais importante. As demais coisas vêm em segundo plano. Ainda no versículo 25 do capítulo 6 de Mateus, Jesus diz: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Agora que esse paralítico foi perdoado, justificado, Jesus Cristo lhe entrega as demais coisas. Olha no capítulo 2, versículos 10 e 11. Mas, Jesus está dizendo, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, Jesus disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, completamente curado. Pegou a maca e saiu à vista de todos que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Depois que Jesus Cristo entregou ao paralítico o que ele não veio buscar, ou seja, o perdão dos pecados, agora Jesus entrega o que ele veio buscar, a cura do seu corpo físico. Agora não é mais a maca que carrega esse homem, mas sim é ele que carrega a maca. Agora que não havia mais pendências espirituais, também é sanada as pendências materiais. Agora que ele recebe do Senhor Jesus Cristo o perdão dos pecados, agora as demais coisas são acrescentadas. Irmãos, irmãs, isso aqui é o mais profundo e belo modelo de culto a Deus. Eu consigo enxergar aqui uma liturgia de celebração. Nos reunimos para celebrar, para adorar, para louvar a Deus pelo perdão dos nossos pecados. O que é um culto? O que é uma reunião numa igreja? Culto é reunião de pessoas cheias de gratidão por terem sido perdoadas, sido justificadas, sido lavadas no sangue do Cordeiro. Isso é culto. Você não vem à igreja para buscar uma bênção. Você não vem à igreja para buscar um toque de misericórdia. Você não vem na igreja para isso ou para aquilo. Nós não somos mendigos, nós não somos pedintes, nós somos filhos de Deus. Nós nos reunimos para cultuar, para celebrar. Nós nos reunimos porque os nossos pecados foram perdoados. Nós nos reunimos porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós nos reunimos porque somos morada de Deus em espírito. Aleluia! Você imagina, se todos nós aqui, estamos aqui mais de 2.000 pessoas reunidas,
Você imagina se todos nós aqui entrássemos nesse templo, nessa casa de culto a Deus, com esse propósito no coração? O que você veio fazer aqui? Eu vim bendizer o meu Pai Celestial. Eu vim cultuar a Ele. Eu vim dizer, grato sou, Senhor, porque os meus pecados foram perdoados. Grato sou porque o meu nome está escrito no livro da vida. Grato sou, Senhor, porque o Espírito Santo habita em mim. Grato sou, Senhor, porque eu sou filho amado de Deus, filha amada de Deus. Grato sou, Senhor, porque eu sou herdeiro de Deus. Grato sou porque o teu anjo acampa ao meu redor, está ao meu redor. Com esse propósito, com essa intenção. E quando rasgamos nossos corações de gratidão a Deus, a Bíblia diz que as demais coisas nos são acrescentadas. Claro, você entrou aqui com uma dor, você vai sair sem a dor. Você entrou aqui com uma angústia no seu coração, no seu peito, você vai sair daqui sem essa angústia, claro que sim. Você andou aqui com uma preocupação, uma semana pesada pela frente, decisões importantes, talvez algum peso econômico, algum peso familiar, social, não importa. Você vai sair daqui confiante, com certeza. Mas isso tudo porque Ele nos deu o mais importante, que é o perdão dos nossos pecados. E agora vem as outras coisas. Agora vem as outras coisas. Você que necessita da cura no seu corpo, de um milagre na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, nos seus estudos, aprenda a agradecer a Deus de todo o coração pelo perdão dos seus pecados. Pelo seu nome está escrito no livro da vida, pelo sangue de Jesus que te purificou. E aí então, com certeza, Ele também lhe entrega as demais coisas. As demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluia. Irmãos, irmãs, se aprendermos essa lição, muita coisa mudará em nossas vidas. Jesus Cristo claramente nos ensina a diferença de prioridades. O que é prioridade para Ele e o que é prioridade para nós. Jesus aqui, Ele revela a mente dEle, como que Ele pensa, como Ele vê a nossa vida. Ele já te deu o mais importante, Ele já te deu a vida eterna, a filiação, a justificação, Ele já te deu a paz com Deus. A Bíblia Sagrada diz que o sangue de Cristo Jesus, que nos lavou dos nossos pecados, isso significa que o mais importante, Ele já nos deu. A vida eterna, a salvação, o que realmente vale. E depois, é claro que Ele nos dá as demais coisas. Ordenar as coisas espirituais produz ordem nas coisas materiais. Primeiramente o espiritual, depois o material. Vamos atentar para esta verdade, vamos prestar atenção nessa verdade. Volte a colocar o espiritual em primeiro lugar na sua vida. Volte a amar a Deus de todo o seu coração. Volte para o ministério, volte para servir na casa de Deus, volte para liderar um grupo familiar, volte para o ministério de música, volte para o que é mais importante, volte para trabalhar no grupo de serviço, na escola bíblica infantil. São tantas as frentes de oportunidade de trabalho que nós temos. Volte. Em Romanos 8:32, nós temos um texto lindo. Diz assim: Deus, aquele que não poupou o seu próprio Filho, Deus Pai, que não poupou o seu próprio Filho Jesus, mas o entregou por todos nós. Ele não faz acepção de pessoas, entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com Jesus e de graça todas as coisas? Meu Deus, aleluia! Esse texto está dizendo que para Jesus perdoar os nossos pecados, Ele morreu uma morte horrível, morte de crucificação. Ele verteu o sangue dele ali na cruz, sangue perfeito, puro. Depois que Deus Pai nos deu o mais importante, o que Ele nos dará? Juntamente com Jesus, o texto bíblico diz, todas as demais coisas. Uma outra versão diz assim: Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas pelo contrário entregou-o por todos nós, também não nos dará sem nada cobrar em troca todas as outras coisas?
Todas aquelas pessoas que já receberam o perdão dos seus pecados, elas têm um potencial enorme para viver uma vida abundante. Claro, elas já não lutam contra a paralisia espiritual. Elas já não precisam envidar esforços para tentar agradar a Deus. Elas sabem que elas foram perdoadas por crerem em Cristo Jesus. Porque elas já sabem que os seus pecados foram tirados. E Deus também vai acrescentar a elas as demais coisas. Se você sentir liberdade, diga comigo assim: as demais coisas. Mais uma vez, as demais coisas. Amanhã pela manhã, quando você acordar, quando sair da sua cama, primeira coisa: Pai Celestial, obrigado. Obrigado porque os meus pecados foram perdoados. Agora eu saio para o meu trabalho, saio para a minha lida, e eu sei que estas demais coisas me serão acrescentadas. Queridos, é assim. Esse texto, essa história desse milagre nos ensina esta verdade. É assim que funciona. Quando você chegar diante de Deus em oração, antes de pedir a cura das paralisias naturais, agradeça a Deus pelo perdão dos pecados, agradeça pela paz, pela alegria, agradeça pelo mais importante: os teus pecados estão perdoados. Agradeça pela adoção de filho, de filha. Agradeça porque você já é espiritualmente uma nova criação. As demais coisas se encaixarão certamente. Como diz um ditado lá do interior, lá do caipira: no andar da carroça as abóboras se acomodam. Em Marcos 2,12 diz: e o paralítico se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Diga comigo assim: atônitos. A palavra grega aqui traduzida para atônitos significa deixar espantado, maravilhado, fora de si, insano. Os que viram isso ficaram espantados, maravilhados, surpreendidos. A maneira de Deus agir é sempre do espiritual para o material, é sempre do eterno para o passageiro, é sempre do atemporal para o temporal. O processo de Deus sempre é de dentro para fora. Deus sempre atua do nível invisível para o visível. Creia no invisível e você verá as mudanças no visível. Eu quero encorajar você a ver quem você já é espiritualmente e se alegrar por isso. E só depois olhar para as pseudo-paralisias. Fazendo assim, a sua vida, os seus negócios, a sua família, tudo mudará. E você deixará as pessoas ao seu redor atônitas, espantadas, maravilhadas. Elas vão olhar para você e dizer: escuta, você não tem problema? Como que você caminha na sua família, nos seus negócios, nos seus estudos, no seu lazer? Você caminha de uma forma assim tão leve, tão gostosa, tão prazerosa. Aí você diz: eu tenho um encontro com o meu Salvador Jesus. Ele perdoou os meus pecados. E essas demais coisas Ele me acrescenta todos os dias. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo sempre, para todo sempre. Amém, 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 amém. Aleluia, aleluia. Se você sentir liberdade, se você quiser, repita essa oração comigo. Diga depois de mim assim: Pai Celestial, eu te agradeço pelo perdão dos meus pecados. Pai Celestial, eu te agradeço pelo sangue de Cristo Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. Pai Celestial, eu te agradeço porque o meu nome está escrito no livro da vida. Pai Celestial, eu te agradeço porque eu tenho autoridade
para pisar serpentes, escorpiões, todo o poder do inimigo, e nada causa dano na minha vida, na minha família, nos meus projetos, nos meus sonhos, nos meus negócios, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Continua orando, diga ainda assim: agora, Pai Celestial, eu recebo as demais coisas. Eu recebo a saúde no corpo, as abundâncias de bens, riquezas, sabedoria, alegria, paz, consolo, conforto. Em nome de Jesus, eu recebo as demais coisas agora, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, Senhor. Antes de você sair daqui, antes de você ir embora, ofereça esse cântico a Deus. Cante para Ele. Coloque valor, coloque importância em cada palavra que você cantar para Ele. Cante de todo o coração. Primeiro o espiritual e depois as demais coisas. Permaneçam abençoados em nome de Jesus.